Olá, meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Queria trazer uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações, baseado em Isaías 38, quando Ezequias contraiu uma doença para a morte, e ao receber a visita do profeta Isaías, ele que esperava que o profeta, ao chegar até ele, fizesse uma oração e que todo esse mal fosse desfeito. Mas Isaías, sendo usado pelo Senhor, falou para ele algo duro, algo que veio que corrigir, veio que falar para Ezequias que ele tinha que colocar em ordem a sua casa, que ele tinha que, primeiro, colocar em ordem o seu coração. E ele ficou meio que triste, porque ele esperava que o profeta mudasse aquela história, que o profeta fizesse uma oração e expulsasse aquele mal. Mas não foi isso que o profeta fez. Vamos conferir? Isaías 38, versículo 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra dura. Mas o profeta precisava falar isso para Ezequias. Isaías precisava mostrar para Ezequias que algo estava errado na sua vida, que faltava algo na sua casa, para que viesse colocar em ordem, para que o Senhor viesse operar na vida de Ezequias. E o mesmo acontece com nós hoje. Muitas vezes estamos buscando uma bênção, estamos buscando em Deus algo, mas temos que nos examinar. Temos que olhar para dentro de cada um de nós, fazer um auto-resumo, perguntar para o Senhor: meu Deus, se há algo errado na minha vida, mostra-me. Se algo está faltando na minha casa para pôr em ordem, ajuda-me. Fazer uma oração buscando do Senhor, buscando dele uma resposta. Mas não fazer como Ezequias fez. Ezequias fez uma oração de justificação. Ezequias se colocou diante de Deus, em vez de ele abrir o coração na primeira oração, ele tentou se justificar diante de Deus. Ele entrou diante do Senhor tentando se justificar dos seus atos. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós entramos na presença do Senhor e tentamos, diante de Deus, nos justificar daqueles atos que cometemos. Em vez de falar para Deus: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua face, eu quero mais, aprender mais do Senhor, ver o Teu manifesto na minha vida, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações. Não adianta nós querer diante de Deus, queremos nos justificar. Querer diante de Deus, em vez de confessarmos, querer entrar diante da face do Senhor, nos justificando como fez Ezequias. E Ezequias fez isso. No versos 2 diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ó Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Veja que Ezequias, no verso 3, ele faz a oração se justificando diante de Deus. Quero lembrar a Deus do que ele tinha feito. Querendo dizer para Deus como se a culpa de sua enfermidade estivesse no Senhor. É como se ele dissesse: Senhor, eu fui bonzinho.
Eu sempre fui o perfeito. E agora vem essa enfermidade. E em vez do profeta, o homem que tu enviaste até a minha casa, me curar, fazer uma oração e expulsar esse mal, ele vem e manda eu pôr a casa em ordem. Ele vem dizendo que eu tenho que pôr minha casa em ordem, porque eu vou morrer, não vou viver. Mas o Senhor ouve a nossa oração quando nós estamos diante dele com o coração reto. Quando nós estamos diante de Deus com o coração sincero, reconhecendo que somos servo e ele é Senhor. Nós temos que reconhecer que Deus é mestre. E ele faz o acontecer de acordo com a sua vontade. Mas a vontade de Deus para a nossa vida é a vontade perfeita. Mas temos que ser sinceros diante de Deus. Se há algo errado, temos que auto-nos-examinarmos. Em 1 Coríntios 11, a palavra de Deus nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos que nos examinar. Temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, mostra-me onde estou errando. Mostra-me onde não estou sendo perfeito. Tem que ser sincero diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz aqui que quando Ezequias chorou, quando Ezequias abriu o coração verdadeiramente para Deus, Deus ouviu a oração de Ezequias. Aí diz aqui: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Veja que quando Ezequias abriu o coração, quando Ezequias quebrou aquele coração que queria se exaltar diante de Deus, aquele coração que só queria se justificar diante de Deus, quando Ezequias mudou aquela oração, quando Ezequias mudou aquele pensamento, Deus ouviu a sua oração. E Deus voltou a falar a Isaías: vai e diga a Ezequias que eu vi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Quantas das vezes precisamos chorar diante de Deus? Temos que derramar as nossas lágrimas diante de Deus. Temos que abrir o coração. Deixar Deus se manifestar em nossa vida. Mas muitas das vezes estamos nos sentindo muito alto, espiritualmente falando. Já não estamos mais buscando a Deus como devíamos. Já não queremos mais ouvir a voz de Deus, aquela voz corretiva. Quando Deus nos dá uma palavra dura, que muitas das vezes precisamos ouvir aquela palavra que vai nos corrigir, que vai fazer com que venhamos diante de Deus, abrir o coração e nos examinarmos. A palavra de Deus diz que nós temos que entrar diante dele, apresentar as nossas razões para que ele possa nos justificar. Temos que entrar em juízo com o Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós venhamos entrar diante do Senhor, buscando a sua face, mas com o coração reto e sincero. Com o coração aberto a ouvir a palavra de Deus. A ouvir essa palavra que muitas das vezes, mesmo para nos corrigir, mas temos que ouvir. Então nós precisamos cada vez mais buscar do Senhor, ser sincero diante dele, porque a palavra de Deus, mesmo quando dura aos nossos olhos, ele quer nos corrigir porque ele nos ama.
Assim como um pai corrige o seu filho do erro. Assim como um pai, quando vê seu filho cometendo um delito, ele vai lá e corrige aquele filho. Porque ele o ama. Ele quer o melhor para esse filho. Deus também quer o melhor para nós. Mas temos que ser sinceros diante de Deus. Temos que abrir o coração diante do Senhor com sinceridade. Porque Deus não trabalha com os perfeitos, mas sim com os sinceros. E temos que fazer como Ezequiel a segunda parte de sua oração.